Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É um culto especial. Todos os cultos são importantes, mas o de ceia é especial, pois nós fazemos menção de tudo que diz respeito à nossa vida, ao nosso fôlego de hoje, né? A graça, a oportunidade que Deus nos deu, mesmo que nós não merecíamos ela. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Há uma palavra do Senhor em nosso coração nesta noite para transmitir à igreja. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? Versículo 1, facinho, muito conhecido, mas pouco compreendido, como eu sempre digo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Somente até aqui, pode tomar seu assento. Vai ser uma pregação expositiva do texto. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, é melhor, que aí você vai acompanhando. Vai ser rápido, não vou demorar não. Como eu disse, igual uma injeção, rapidinho, dói na hora, mas depois melhora. Tá? E é rápido, depois você nem vai lembrar mais. Nós conhecemos a história da carta aos Hebreus. Uma das coisas que mais são mencionadas quando se fala da carta aos Hebreus, e que chama a atenção da carta aos Hebreus, é do enigmatismo que há nela. Quem foi que escreveu? Porque há uma revelação tão sublime na carta aos Hebreus. Quando você pega para ler, você fala: da onde esse autor tirou isso? Porque a revelação é profunda. Ele fala coisas que ninguém mais fala. Ele revela aquilo que não estava revelado no Antigo Testamento. Mesmo que ele fala de coisas do Antigo Testamento, mas tratando de assuntos do Novo. Mas ele traz revelações que o povo do Antigo Testamento não tiveram. Eles fizeram sem saber, mas esse autor, Deus revelou a ele. Eu não vou especular quem foi que escreveu, não vou nem dar palpite, amém? Porque se Deus não nos trouxe ao conhecimento o autor, significa que isso não importa. Quando Deus oculta o nome do autor, significa, é melhor tirar o nome do autor. Deus sabe o propósito. É melhor tirar o nome do autor, porque se deixar, vão acabar idolatrando esse homem. Tira esse nome desse homem. Nós amamos as cartas de Paulo, e muitas das vezes acabamos por admirar até demais. Temos que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você adorar Cristo, outra coisa é quando o homem, o autor, você acaba colocando ele como superior de tudo. Tome cuidado. Paulo, homem de Deus, mas ser humano como eu e você. O autor aos Hebreus, homem de Deus, mas ser humano como eu e você. Moisés, homem de Deus,
mas como eu e você. Por isso Deus foi lá e escondeu o corpo dele. Se deixa, ia virar um cenário de idolatria. Então Deus, amando a nossa alma, falou: não deixo não, conheça esse povo. Avançando, então o texto, ele inicia. O autor aos Hebreus, ele tem as suas ponderações muito bem calculadas quando ele inicia o texto. Ele sabe para quem ele está falando, para a igreja que ele está falando. Ele está falando para uma igreja perseguida. E não é uma igreja que estava sendo perseguida, uma perseguiçãozinha igual a gente fala hoje. Uma perseguição, alguém falou mal de mim, alguém me caluniou, olhou torto para mim, tirou a minha autoridade. Quem ele pensa que é? Isso para nós hoje é perseguição. Mas eu não estou falando dessa, estou falando de perseguição de verdade. Perseguição a custo de sangue. Perseguição a qual também o nosso Cristo teve que passar. E Ele falou que nós passaríamos. Talvez num futuro breve ou distante, mas vamos passar. Não na mesma proporção, mas vamos passar, temos que estar preparados. E Ele está falando para essa igreja, é uma igreja que está passando tanta tribulação, que os irmãos dessa igreja começaram a desanimar. Os irmãos dessa igreja, que outrora eram fervorosos, lutavam com unhas e dentes, estão vendo irmãos sendo mortos, estão vendo, eles viram o pastor da igreja deles morrerem a fio de espada. Tiago pertencia a esse tempo. Atos 12 vai dizer que Herodes se levantou e matou Tiago a fio de espada. Ele era o pastor dessa igreja. E eles estão vendo pessoas que eles amam morrendo, sendo levado pela essa enxurrada de perseguição. São ímpios predominando sobre justos. E a mesma crise lá atrás, que permeava a mente de Abacuque, agora permeia a mente desse autor, tanto que ele vai escrever a mesma coisa. O que Deus vai dizer em Abacuque? Quando ele fica contestando: Senhor, como, Senhor, que vamos sobreviver a tal oposição? Pois não são os inimigos contra nós, é o Senhor que colocou os inimigos e permitiu eles ficarem contra nós. É diferente. Se Deus está contra nós, quem poderá nos defender? E não é Chapolin Colorado. Não tem como. Quem poderá nos defender se Deus está contra nós? Alguém já passou por situações onde você sentiu que parecia que o Deus estava contra você? Eu já passei. Deus está contra você quando o pecado está envolvido na tua vida. Quando você está regendo, permitindo o pecado reger a tua vida, Deus está contra você. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não tem nada que ofende mais o caráter de Deus do que pecado. E obviamente quando eu falo pecado: mas pastor, estou na igreja todo dia, eu sei o que é pecado, eu não peco. Não peca? Você não desanima mesmo sabendo da verdade? Você sabe o que é certo, mas faz errado? Isso também é pecado. A Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, já é um pecado. Está aí, anota aí, já está na conta. Todos nós, irmãos, erramos. E precisamos ter o reconhecimento de tal. Não é se jogar no chão e falar: então tá bom, então eu tô largado então, porque se eu tô em pecado não adianta. Irmão, estou falando de pecado acidental, a pecado de crente, pecado que você não quer, mas acaba sem querer cometendo. Vacilou e está arrependido, está chorando, está sofrendo. Esse pecado que eu estou falando. Mas os irmãos precisam entender que quer seja pecadinho ou pecadão,
você tem um pecado. Eu e você temos um pecado. E nesse dia de hoje cometemos um pecado, mesmo que não tenhamos o conhecimento do tal. Por isso precisamos pedir perdão. Pode ser que você estava dormindo, na sua humanidade, na inconsciência, as suas vontades carnal que você resiste durante o dia, no seu sonho você não conseguiu resistir. Tem que pedir perdão, é a sua humanidade em ação. Por isso que é uma guerra espiritual, é uma guerra contra a tua própria carne. Você não vai prevalecer sobre mim. Eu sei o que você quer, mas eu não vou te dar. Eu sei que você quer pôr a mão, mas eu não vou permitir que a minha mão vá. Eu vou segurar, eu vou resistir. O pecado não é maior do que a graça de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer: aonde abundou o pecado? Olha, abundou o pecado. A Bíblia vai dizer: superabundou a graça. Superabundou. A graça é supra. Ela passa por cima, ela atropela o pecado na nossa vida. Mas para isso nós precisamos colocar Cristo no devido lugar, sentado no trono da nossa vida, no trono do nosso coração, dos nossos desejos. Ser imitador de Cristo, verdadeiramente. Eu o centro? Não, Jesus o centro. Lutar contra essas vontades. Eu a autoridade? Não, Jesus a autoridade. Eu rejo a minha vida? Não sou dono de mim, Ele que é. Ele que manda. Para onde Ele me mandar, estou indo. Porque se eu mandar na minha vida, no final, a sua decisão de hoje vai influenciando. Lá você não vai ter escolha, irmãos. A escolha é hoje, porque no dia que chegar aquele som que todo mundo fala, da última trombeta, no dia que ouvirmos esse som que trará muito tremor e medo, som que trará o dia terrível e ao mesmo tempo grande, maravilhoso do Senhor, está descrito em Joel 2. Quando chegar esse dia, ali estará o resultado da sua escolha de hoje. Por que você não escolheu orar? Por que você não escolheu fazer o certo? Por que você não escolheu exercer misericórdia, perdoar, em vez de ficar apontando, metendo o dedo na cara e querendo se vingar? Por que não? Agora diante do trono de Deus não vai ter mais chance. Acabou. Ali vai ser Ele decidindo e não você, acabou. Hoje você decide, mas lá vai ser Ele que vai decidir. Então toma cuidado para você decidir corretamente. Ele te dá exatamente o direcionamento da sua escolha. Deus, Ele dá a prova de múltipla escolha e ainda aponta o resultado para você saber aonde marcar. Ele fala: Moisés, em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, mas escolhe a bênção. Ele está dando a resposta: escolhe a bênção. Porque se você escolher a maldição, depois a decisão não vai ser sua. De julgar é minha. Vingança é algo que é para Deus. Por isso que ele fala: minha é a vingança. Ele fala: não se vingueis a vocês mesmos, a vós mesmos, não se vingueis, porque minha é a vingança. É isso que o Senhor vai dizer. E a palavra Ele vai dizer aqui, nesse momento de conflito, onde todos estavam ali esmorecendo, Ele vai falar em um determinado momento sobre braços que estavam outrora erguidos, mas agora estavam vacilantes. Joelhos que eram fortes, estavam resistindo, mas agora estavam caídos, prostrados, não tinha mais força para resistir à oposição.
E ele fala: vocês ainda nem resistiram até o sangue. Vocês nem derramaram o sangue ainda, como nossos irmãos lá atrás. Vocês acham que essa provinha é suficiente para você parar? Você não aprendeu nada com Estevão. É citado em Hebreus capítulo 11. Você não aprendeu nada com Estevão. Perdão, não é citado no capítulo 11, mas está na Bíblia, está Atos 6. Melhor corrigir já, né? Mas a questão é: Estevão foi caluniado, falaram o que ele não disse. E ele falou o quê? Mesmo assim, ele nem deu bola, continuou pregando, continuou olhando para frente e mandava a palavra, toma a palavra, toma a palavra. E os doutores não conseguiam resistir à palavra, tamanha autoridade, tamanha inspiração. Permita você ser guiado pelas palavras do Senhor. Permita você ser guiado pela inspiração que há em Deus. O Espírito Santo, Ele pode te dar essa inspiração. Por isso que ele fala: quando você for colocado diante dos tribunais, não se preocupa, porque o Espírito Santo trará a resposta certa na tua boca. Então não está em você, está nele. É só você dar o espaço. Tira a tua vida da frente, tira o medo da frente. Medo é tudo teu, não é nada de Deus. Deus não tem medo, irmãos. Tira tudo teu e põe ele na frente. Por isso que fala: entrega o teu caminho. Mas o que vai ser no final? Não interessa. Entrega o teu caminho. Não compete a nós saber os tempos e as estações, mas ao Pai que está no céu. Atos capítulo 1. Nosso problema é que nós queremos saber o que vai acontecer. Não interessa. Por querer saber o que vai acontecer, muitos estão parando, porque não compete a nós. Você nunca será dono do tempo. Você nunca poderá fazer o tempo acelerar, ou diminuir, ou pausar. Nunca. Porque o nosso tempo é o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia vai dizer: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, e vai tempo. A questão é tempo passageiro, tempo de homem, tempo que pode ser contabilizado, cronometrado. Esse é o nosso tempo, o tempo Cronos. Você coloca no relógio, você vai lá, começa o dia, o nascer do sol, termina 6 horas, desceu o sol. Você dorme, olha o calendário, mudou. Já era. O tempo de Deus não muda, lá só é dia, não tem noite, não tem meio-dia, é um dia só. Porque Ele é a própria luz do céu, Ele é o próprio sol que alumia o céu. O tempo de Deus é o Kairos. Lá não passa, é de eternidade a eternidade. Lá não tem eternidade, lá não tem enfermidade, lá não tem morte, lá não tem dor, lá tem amor, lá tem paz, lá tem alegria. A Bíblia vai dizer que lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A ideia é: você está chorando hoje? Tá, eu sei. Sofrimento, a prova está doendo? Tá, eu sei. Você vai chorar até lá. Mas quando chegar lá, você não vai haver mais motivo para chorar, porque Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Eu já consigo mais ou menos imaginar você entrando pelos portais, acessando o caminho que levará direto ao trono de Deus. E Ele mostrando para você: aqui fica o rio do cristal, aqui fica a árvore da vida, mas à frente ficará a tua casa, que eu já preparei. Você não teve casa na terra, eu sei, mas aqui já está preparado. Eu preparei para você. Tudo que você não teve lá, aqui você vai ter. Ah, nem casei. Aqui, dá o braço aqui. Eu sou o seu esposo. Que coisa melhor, irmãos. O céu é completo. Então agora,
O autor aos Hebreus, eu não vou ler o capítulo inteiro. Eu quero enfatizar, o que Deus colocou no meu coração é algo bem simples. Deus está enfatizando a questão de você se animar. Ergue a cabeça. Você que está com o braço, que antes estava assim, erguendo, suportava as guerras, agora está assim, não está conseguindo mais orar. Para que orar? Não adianta mais. Você que vivia com o joelho dobrado, agora não consegue. Para que dobrar o joelho? Não precisa. Deus não fez até agora, não vai fazer mais. Tempo de Deus, não te interessa saber quando será, mas acontece que será um dia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer para aquele povo, fala, vocês nem uma gota de sangue vocês perderam. Louvado seja Deus. E Ele fala assim, e já se esqueceste da exortação que argumenta convosco, versículo 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Agora você entendeu porque a palavra é dura, né? É Deus falando para você, eu te amo. Eu te amo tanto que não quero te perder por causa dessas besteiras que você está fazendo. Não quero te perder, eu te amo. Tu és meu filho. Eu te amo, tu és meu filho. Te amo, tu és minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua dizendo, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, horas você vai se sentir corrigido. E quando que Deus nos açoita? Quando? Quando Ele nos coloca dentro do deserto. Não resolveu o açoite, não resolveu a disciplina, não resolveu a profecia, não resolveu a palavra. Então Deus vai te colocar no meio do deserto e faz você aprender na prática. Aí vem o açoite, a hora que sangra, a hora que dói. Cabe a você entender, ouvir. A irmã Isaene falou esses dias. Aprender a ouvir. Irmãos, aprender ouvindo é bem melhor do que aprender na prática. Se você não aprendeu ouvindo, o Senhor está te ensinando e te privando de participar ou de entrar em desertos que você não precisa. Você não precisa entrar nisso. Só você tomar a decisão correta. Louvado seja Deus. Então Ele está te privando de você passar por desertos. Ele está dizendo, ouça. Porque aquele que ouve, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você percebe que é uma demonstração que Ele fala diversas vezes. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai do começo de Apocalipse até o fim. Por quê? Mostrando que ouvir não te traz a salvação. Ouvir não traz, irmãos. Só ouvir não. Ouvir ali, do grego, significa obedecer. Ouvir isso, fazer isso. Igual aquele doutor da lei, né? Um advogado que chegou para Jesus e falou, Senhor, que farei para ser salvo? E ele fala, você conhece os mandamentos? Ele falou, sei. Desde a minha meninice eu observo tudo isso. Lucas capítulo 10. E Jesus fala o quê? Tudo bem. Depois que ele cita tudo de có e salteado, ele falou, faze isso e viverá. Olha a diferença. Ouvir não, faz isso então, já que você sabe. Faz, pratica e viverá. Porque se tu és uma casa que só ouve, é uma casa construída com alicerce na areia, vai vir a tempestade e você vai cair. Mas se você pratica, está bem enraizado,
se tornou parte de você. Cristo já habita em você. Então é Ele que toma as decisões. Você é uma casa fortificada na rocha. Não vai cair por qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filhos há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que ele está dizendo? Se vocês estão sem disciplina, o pai de vocês não sou eu. Vocês são filhos de outro, que eu não sei quem, mas meu não é. É filho de alguma relação que teve aí, que não tenho nada a ver com isso. Isso é sério, irmãos. Se Deus não te disciplina mais, sinal é que você ainda não está dentro, você ainda está fora. E você precisa tomar a decisão de aceitar o chamamento do Senhor, para que você entre para dentro da casa do Pai. Entre para dentro da casa do Pai e fique sobre as orientações e regras dele. A gente não gosta dessa palavrinha, né? Regra. Ou negócio ruim. Regra. É igual o filho pródigo. Estou caminhando, mas estou falando aqui sobre a correção. Filho pródigo. Ele queria sair, queria receber herança com antecipação. O pai estava vivo ainda. Por quê? Ele não queria viver sobre regra. Ele estava com pressa que o pai morresse logo, para ele ter liberdade de fazer o que ele queria. Ele não queria fazer o que o pai queria que ele fizesse. Ele queria fazer o que ele queria, os próprios desejos. Prova disso que o que ele fez, o pai nunca o aprovou. Gastou com meretrizes, gastou com tudo e mais um pouco. E a questão é que esse menino, ele queria ficar sem as regras, porque nós também às vezes pensamos, mas para que regra? O que ele não sabia era que essas mesmas regras que privavam ele de algumas coisas também protegia, era proteção para a vida dele. Por isso que quando ele sai da casa do pai, ele vive na pele o que é viver longe do pai. Ele entende o porquê que o pai privou ele daquilo. Porque fora das regras, você vai sentir por conta própria aquilo que o pai tanto tentou te proteger e te livrar. Ele não queria que você fosse, mas você foi e se envolveu. Se envolveu com quem não deveria ter se envolvido. Ficou com quem não deveria ter ficado. Fez negócio com quem não deveria ter feito. Desobedeceu, saiu de casa, viveu na solidão. Essa palavra tem endereço, irmãos, para alguém. Deus está querendo relembrar um crente aqui. Relembrar um crente aqui. Ele está dizendo o seguinte para você: meu filho, lembra quando você esteve longe? Arabaia céu. Lembra quando você esteve longe? Você já fez isso uma vez, não faça de novo. Não pense em fazer isso de novo. Não pense. Isso é uma revelação de Deus para alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas regras que te envolvem também te protegem. Glorifique a Deus se você tem regras, porque são muros de fogo do teu lado para te proteger, para não te deixar se queimar lá fora, para não te deixar se perder. Glorifique a Deus pelas regras que Ele te dá, porque liberdade, a liberdade com que Ele te chamou, é liberdade de pecar, é liberdade de pecado. Não é libertinagem. Libertinagem
liberdade para pecar e fazer o que quiser. Ele não te chamou com essa liberdade. Ele te chamou assim: você agora é livre. Você pode até pecar, pode escolher entre o pecado e a graça. Mas lembre que no final você vai ter que aceitar o salário. Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Você trabalhou para mim? Você praticou o pecado? Então aqui está o seu salário. Mas não quero. Não, mas agora você tem que receber. É seu honorário, você trabalhou para mim. Vai ter que receber, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é gratuito, mas não é sem sacrifício. Teve muito preço que foi empenhado nisso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa do preço que foi empregado em nós. 1 Pedro 1:18 vai dizer: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado na cruz do Calvário. E ele vai dizer: o mesmo Cristo que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Você acha que Deus te ama? Deus te ama muito antes de você pensar em sair do Éden que Ele te colocou. Ele te ama muito antes, é lá atrás, da consumação do século. Perdão, antes do início do mundo. Ele já estava provando o seu amor, já tinha preparado o cordeiro, porque Ele sabia: eu vou fazer o homem. Deus arquitetou o céu cheio. Só que Deus arquitetou o céu cheio não de anjos. Ele queria anjos, mas também queria pessoas com a semelhança dele. Por isso Ele olha e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas para tê-los conosco teremos que pagar um preço. E foi no momento que ocorre o acordo, onde Cristo foi sentenciado no teu lugar. Não, Ele não foi sentenciado lá na hora que estava diante de Pilatos. Não, Ele foi sentenciado lá na consumação do século. Quando Adão pega do fruto e não morre, alguém foi sentenciado no lugar dele, e foi Cristo. Então você está aqui hoje porque alguém foi sentenciado no teu lugar. E foi alguém sem culpa, sem mancha. Você tem culpa, você tem mancha, eu tenho mancha, mas ele não tem. Mas mesmo assim se fez pecado para nos dar liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui ele vai terminar dizendo o seguinte: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. A correção dói, parece que o negócio é ruim, parece que não está fazendo bem, está incomodando. É o que ele está dizendo. O arrependimento segundo Deus opera a alegria. O arrependimento segundo o mundo é a tristeza. A primeira vez que eu estou suando na pregação. Misericórdia. Agora que eu percebi um pingo descendo aqui. Glória a Deus. Então ele vai dizer isso: produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que é joelho desconjuntado, irmãos? Não é nada muito teológico, não.
muito técnico não. Joelho desconjuntado é mais ou menos isso aqui, ó. Perdão. Quem que nunca fez isso? Você desanima, esse é sinal de desânimo. A pessoa, já basta. Ele fala, levanta. Ele fala, levanta agora as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O interessante é que ele fala, a sua mão não vai deixar de ficar cansada porque você vai levantar. Você vai sentir cansaço. Seu joelho vai tremer, vai querer bambear. Mas ele está falando, ainda assim, continue perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino com o versículo que nós iniciamos. O versículo que nós iniciamos. Portanto nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou. Olha aqui, ele está falando para o povo resistir, suportar. Por quê? Aqui ele fala, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Desprezou, foi afrontado, mas desprezou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para você assentar num daqueles assentos que vai ter lá em cima, na mesa, na grande mesa, você vai precisar suportar afronta, suportar, irmãos, perseguição, vai ter, suportar o desânimo, continuar. Entenda que você vai, em um ano numa igreja, você não vai ficar um ano animado. Uma hora ou outra você vai sentir um desânimo natural. Mas o importante é você não parar, lembrando de tudo que Deus fez por você. Uma hora Ele te ativa e você volta, e assim nós vamos. Nós somos dependentes do Senhor. E Ele fala, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. O interessante aqui que, portanto, Ele vai dizer, levantai as mãos cansadas, que eu disse agora no versículo 12, para conectar aqui. Levantai as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Por quê? Mesmo que venha o desânimo, mesmo que venha a oposição, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele olhou para você e não olhou para nada mais. Não viu obstáculo nenhum para te salvar. Então não veja obstáculo para fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Volto a dizer, não era bem isso. Eu queria continuar nos meus planos aqui, tinha até o versículo 18. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. Amém? E não tenho problema nenhum com isso, não. Quando Ele quiser mudar o plano, eu digo aqui sempre, Ele tem a liberdade de pegar e fazer assim, virar minha visão, a hora que quiser. Porque esse altar aqui é dele, e esse povo que aqui está é dele, não é?